Olá a todos, esperamos que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e com seus amigos. Aqui estamos novamente em nossa série de entrevistas. Conhece a tu professor de Física do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Eu sou o professor Aldo Valcarce e hoje estaremos entrevistando ao professor Dr. Marildo Giraldete Pereira. Obrigado por participar, professor Marildo. Obrigado a você, Aldo. Parabenizar você pela a ideia dessa sessão de entrevistas, para a gente conhecer um pouco os professores aqui do Departamento de Física. Sí, muy legal. Así nuestros estudiantes que a veces gustarían tener más contacto con nosotros durante este periodo de pandemia, pueden entrar un poco más a conocernos, ¿no? Verdade. Sí. Então, para começar, Marildo, poderia nos falar um pouco sobre quem é o professor Marildo aqui na UFES? Pronto. Eu cheguei aqui na UFES em 2000 e, bom, minha trajetória aqui passa pelo trabalho inicial nas disciplinas de laboratório, aliás, até hoje, né? Eu sou mais vinculado às disciplinas de laboratório, de física 1, 2, 5, 6, e algumas disciplinas teóricas, mecânica analítica, mecânica clássica e física geral 1. E, bom, minha área de atuação é a astrofísica, né? Então, eu sou físico de formação, e fiz aí meu mestrado, meu doutorado aí no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com astrofísica de sistemas binários, né, trabalhando com estrelas de nêutrons, buracos negros. E hoje eu estendi um pouquinho mais minha pesquisa para além desses objetos e trabalho também com exoplanetas, né? Então, em suma, estou aqui há 20 anos, 21 anos na universidade, labutando aqui no departamento de física. E em Feira Santana também, não? Sempre Feira de Santana, né? Sim. Desde que cheguei que eu estou aqui em Feira. Né? Legal. Então, professor, desde o começo, qual é a sua data e lugar de nascimento? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então o pessoal meio que às vezes me conhece pelo sotaque, e sou da São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e fiz o meu curso, minha graduação, a graduação em Física, sou bacharel em Física, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Sim, mas antes disso, aquí en nuestra universidad hay como gente hace aulas para profesores de escuela, que nos informe sobre cómo fue su escuela, ¿no? ¿En qué escuela você estudió? Y, en ensino medio y fundamental. Nossa, isso aqui. Bom, vamos buscar um pouquinho lá embaixo, né? Eu estudei, Aldo, em todos os tipos de escolas possíveis, tá? Então, eu iniciei numa escola que nós chamamos Barracão, lá no morro, lá perto da minha casa. A escola era um barraco de madeira, para você ter ideia, tá? Uma salinha, só tinha uma sala só. E até hoje eu não esqueço, chamava de Barracão. E depois que dali eu tive praticamente a minha educação básica nos primeiros anos, até o terceiro ano, até o terceiro, quarto ano em escolas públicas. E depois disso, eu passei mais um ano numa escola particular, mas novamente voltei para a escola pública novamente e terminei o antigo, hoje o atual Fundamental 2, né? O sétimo, oitavo e nono ano, numa escola particular. Eu tinha uma bolsa de estudo, minha mãe ganhou uma bolsa de estudo da empresa que ela trabalhava, então acabei tendo meus estudos do final do Fundamental 2 e do ensino médio todo em escola particular, né? Então essa foi basicamente aí, mas eu passei por todos os tipos de escolas que você pode imaginar, né? Até chegar na universidade. Certo. E como, bueno, como já falei, a gente aqui faz aula professores, não? Ensina professores algumas coisas. Você teve professores de física e de matemática, que me imagino influenciaram em você, não? Não, muito pelo contrário. Que, tá bom. Muito Melhor. pelo contrário. O professor de física não era professor de física, ele não era professor de física, e aí nós tínhamos uma competição que a gente falava assim, meu Deus do céu, não é possível que isso seja assim, tão complicado, que isso seja assim, tão complexo como esse indivíduo faz parecer, né?
E aí foi nessa brincadeira que nós fazíamos, né? Brincávamos, quem vai tirar a nota maior, que a gente não consiga fazer isso de forma mais simples. E a gente conseguia, e aí tinha uma competição de quem tirava a maior nota, a gente ficava sempre brincando com isso. E foi mais ou menos isso que me inspirou aí no caminho científico, sabe? Eu via que nós precisávamos, eu sentia naquele momento que nós precisávamos de ter um professor daquele conteúdo, daquele tipo de conteúdo melhor. E não é culpa dele, não, tá? Ele era professor de contabilidade e estava ali na escola porque não tinha professor de física, né? Então, daí vem a importância dos cursos de licenciatura em física, né? Que é uma carência. Até hoje nós temos carência disso ainda, né? Mas foi bem em cima dessa necessidade, dessa carência, que eu acabei pensando em vir fazer física depois na sequência, né? ¿Y eso ocurrió también, no, pasó también lo mismo no, en la escuela particular? Não, era justamente na escola particular. Mira, Isso é justamente. Não, ah, eu no nono ano, né? Nono ano, professora de ciências, né? Também não tem uma formação específica para física, né? Então eu comecei os meus primeiros conteúdos de física, foi ali no nono ano, até hoje eu não esqueço. Eu não esqueço da capa do livro, tá? O livro tinha uma capa amarela, ele escrito física. Eu não esqueço disso. E eu sempre gostei de física, sempre gostei de ciência de uma forma geral, né? E aí eu acabei, era um grupo de 4 amigos, aí eu fui fazer física e o outro foi fazer química. Aí nós dois depois acabamos nos dirigindo para essa questão de trabalhar com ciência. no. Legal, profesor. Y después de eso, vos entró la universidad, ¿no? Y fue eso, no, fue eso, la prueba para entrar a la universidad. Graduação, né? A graduação, isso, né? Eh, Então, eu tinha tinha um conjunto de perspectiva em 1985, né, que eu pensava, na época, estava começando a informática no Brasil. E eu vislumbrava nisso uma perspectiva de crescimento em termos de trabalho. Eu pensei inicialmente nisso. E durante 2 anos eu fiz vestibular para informática. E aí acabei não passando, né? Mas eu percebi que eu sempre tinha ponto para entrar em física. Eu falei, vou entrar para física. E acabei fazendo o vestibular subsequente, o terceiro vestibular para física. Então, eu desde os primeiros dias no curso, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Gostava daquela coisa de estar fazendo aquelas contas, e vislumbrava, né, as perspectivas de utilização daquilo que eu estava aprendendo em termos de tecnologia, em termos de conhecimento para entender o universo, que era uma coisa que eu gostava também, né? E então foi assim. Eu sabia também que aí que eu comecei a perceber que existia uma diferença no curso, né, que tinha o bacharelado e a licenciatura. E eu acabei optando, na ocasião, pelo bacharelado, né? Eu resolvi que eu queria ser um pesquisador em alguma coisa de física, né? Então, assim eu acabei optando. Tive várias experiências dentro da universidade com relação cheguei a dar aula em algum tempo numa escola, durante um curto espaço de tempo, 2 meses, numa escola pública próxima à universidade. Eu fiz um trabalho de divulgação científica logo depois do primeiro ano. Eu fiz um trabalho de extensão, né? Que eu fui monitor no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, tinha, desde aquela época, né? Hoje eu trabalho com extensão, hoje eu faço extensão, mas desde aquela época eu já fazia aquilo. E fui monitor do Laboratório de Física Moderna. Eu ajudei na montagem do Laboratório de Física Moderna lá da UESP, não tinha. Então, eu fui um dos estudantes que acabou se envolvendo nesse projeto de criação do Laboratório de Física Moderna. E depois eu acabei de fazer iniciação científica, e eu não fiz iniciação científica na universidade onde eu me formei. Eu acabei indo procurar iniciação científica em outra universidade, porque a maior parte dos pesquisadores da UERJ eram pesquisadores do CBPF, ou da UFRJ, ou da Federal Fluminense. Então, nós praticamente não tínhamos iniciação científica na UERJ. E aí eu acabei indo para o UFRJ, onde eu acabei fazendo
iniciação científica com ótica, física de materiais, né? Em ótica de sólidos, né? E aí passei 1 ano e meio na UFRJ fazendo essa iniciação científica. E em 90 eu termino a graduação e tendo na cabeça que eu queria, por conta do trabalho que eu fiz no Museu de Astronomia e Ciências Afins, no MAST, né? Eu acabei criando uma ligação grande com astronomia. Então, tinha observações que nós fazíamos na luneta e eu acabei fazendo uma visita ao INPE no último ano da graduação. Nós tivemos uma visita no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí eu descobri, não, eu quero trabalhar nisso, eu vou focar nessa coisa. E pronto, acabei me direcionando para a pós-graduação nessa área. Certo. Você falou que vinha de uma escola particular e que o professor não era muito bom em física. Como foi quando chegou à universidade? Como foi o câmbio de... Eu sempre estudei muito sozinho, Aldo. Então eu meio que tinha uma certa independência com relação a esse tipo de coisa, e eu vivia fuçando biblioteca, livros, biblioteca, né? Então eu estudava muito sozinho. Então eu não tinha muita dificuldade para aprender coisas de matemática, de física. A dificuldade era mais mesmo em termos de contextualização, de conceituação de algumas coisas, mas fazer as demandas com relação a aplicações imediatas de coisas, coisas que não exigiam um raciocínio que vinculasse a um conhecimento específico da física, eu não tive esse problema. E dei uma sorte muito grande. Quando nós fomos fazer a matrícula na universidade, a minha turma foi uma turma que entrou no meio do ano, e era uma turma pequena, foi uma turma que entrou com 30 estudantes, a turma normal era entrar 40, 50, mas aquela turma, em particular, entrou com 30 pessoas. E quando nós fomos fazer a matrícula, 3 professores nos convidaram para que nós fizéssemos um curso de nivelamento. Então, nós fizemos a matrícula no mês de junho, e nós só iríamos começar o semestre na universidade na metade de julho, algo do tipo. Nós passamos um mês fazendo uma reciclagem, um nivelamento de matemática com esses 3 professores. E aí nós tivemos álgebra, geometria e aritmética. Então, nós passamos só matemática básica, sabe? Então, todo dia nós tínhamos aulas com esses professores e resolução de exercícios. Então eu fiz uma imersão nesse processo que acabou não me trazendo muitas dificuldades na universidade, né? Então o primeiro impacto que a gente tem geralmente é com geometria analítica, cálculo e álgebra linear, né? Aí com cálculo eu não tive muito problema, mas GA e álgebra foi assim apertado, mas aí depois que percebi como é que funcionava o negócio, como é que era o processo, foi tranquilo, eu não tive muitos problemas ao longo do curso, não. Legal. E para terminar você sua graduação, você teve que fazer algum um TCC ou... Não, na época não tinha, não havia essa coisa do TCC, né? Mas o que mais se aproximou disso é que eu tive que fazer o meu relatório de iniciação científica, né? Então, ao final do projeto com o professor Teócrito Abrita, da UFRJ, a FAPERJ, tinha uma bolsa da FAPERJ, no Rio de Janeiro, então tinha um relatório para ser feito. Então, foi o que mais se aproximou e já serviu com alguma experiência para esse tipo de coisa. Nada bem distante de ser uma TCC, né, que é um pouquinho mais elaborado, mas foi uma experiência que acabou me aproximando desse tipo de documento, né? E você depois entrou ao mestrado. Onde foi? Então, como eu falei para você, né, esse meu apego pela astronomia, eu me submeti a 2 seleções, né? Uma na UFRJ, como era natural, tinha feito a iniciação científica lá, e acabei sendo selecionado, né, na ocasião, mas ao mesmo tempo eu tinha submetido em São Paulo também, e no INPE, né? Então aí eu fui chamado nas 2, acabei optando para ir para São Paulo. Eu queria sair do Rio de Janeiro,
Então era uma coisa, o Rio de Janeiro, eu não me sentia muito confortável no Rio de Janeiro por motivos climáticos, por motivo de segurança, e aí eu resolvi que eu iria para um local mais tranquilo. E acabei indo para São José dos Campos, onde eu fiquei lá, eu fiz o meu mestrado. Ao longo de toda a minha do meu mestrado, eu sempre tive 2 orientadores, eu falo até hoje que eu fui um privilegiado de ter tido lá o João Braga e o Francisco Jablonski, os dois como orientadores meus. Então, foi uma experiência muito legal. Aí iniciei o meu mestrado, foi problemático. Inicialmente eu iria trabalhar com um projeto de um grupo japonês que iria lançar um balão para observações astrofísicas, né, em raio-x aqui no Brasil. E pronto, eu acabei pegando esse projeto com o pessoal do grupo de altas energias, né, onde a ideia era observar objetos do centro galáctico. Pronto, mas aí isso acabou, despendi um esforço grande nesse projeto, e ao final de um ano e meio, um ano trabalhando nessa coisa, os japoneses falaram lá do grupo que eles não tinham interesse de estar trabalhando com um projeto de mestrado, que eles tinham interesse que fosse alguém com um projeto de doutorado, alguém mais avançado, né, para que desenvolvesse um projeto com eles. E aí, pronto, nessa eu acabei perdendo grande parte do desenvolvimento das minhas atividades que eu fiz nesse projeto, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha começado a trabalhar com a astrofísica observacional óptica, né? Então, já estava fazendo com os objetos que eram mais ou menos objetos de interesse do projeto de altas energias, que era um projeto de observação de objetos compactos, que, na ocasião, foram os restos da supernova do Caranguejo e de Vela, né? E foi nisso que eu acabei conduzindo, né? Então, acabei o meu mestrado, ele tem quase o tamanho de um doutorado, foram 4 anos de mestrado, um mestrado bem comprido, mas, ao mesmo tempo, eu acabei adquirindo, ao longo desse período que eu fiquei a mais, eu acabei iniciando um contato muito grande com o observatório, com o Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, eu acabei não só começando já precocemente, né, a aquisição dos dados que acabaram virando objeto do meu doutorado, e quando eu entrei no doutorado, eu já tinha já bastante experiência lá com as coisas que eu iria precisar, e já tinha uma quantidade de dados razoável, sem contar que naquela ocasião estava tendo uma reformulação da instrumentação do LNA, os detectores estavam ficando melhores, isso aqui abriu uma janela de observação interessante para o que eu estava fazendo na ocasião, né? Então, ao mesmo tempo que eu não dei muita sorte do projeto inicial do mestrado, eu acabei defendendo a dissertação lá em 94, e foi com as observações desses 2 objetos, resto da supernova do Caranguejo e Vela, mas isso acabou levando a um fortalecimento desse meu entendimento de como é que funcionava essas questões observacionais no LNA. Certo. Con respecto a su vida en la universidad, no mestrado, ¿cómo fue ese cambio desde Río de Janeiro a Sao Paulo? ¿Por qué la seguridad fue tan ruim en Río de Janeiro? ¿Y cómo fue su Então, vida en Sao Paulo? não foi uma mudança fácil, não, tá? Porque eu praticamente eu passei por uma conjuntura política no Brasil de mudança de presidente, e, bom, eu saí praticamente sem dinheiro nenhum para São Paulo, para você ter ideia, e eu fiquei na casa de uma tia minha em Guarulhos, eu dormia lá, e o INPE, na ocasião, em 1990, tinha um ônibus que saía de São Paulo e ia para São José dos Campos. Então, eu meio que utilizava essa infraestrutura. Aí tinha uma vantagem de que o INPE tinha um restaurante do INPE, né? Então, eu praticamente não gastava com alimentação. Então, foi bem interessante nesse aspecto, mas, infelizmente, 6 meses depois, o presidente foi e cancelou tudo, cancelou o restaurante, cancelou o ônibus, e aí acabou levando a um impacto. E aí começaram a ter problemas com as bolsas, então foi assim, uma série de problemas muito parecido
com o que está acontecendo, no cenário que está acontecendo hoje, foi o que aconteceu naquele início da década de 90, lá com o presidente Collor. Mas não foi fácil, não. Essa adaptação. Depois eu acabei indo morar em São José dos Campos, tive o prazer de conviver com pessoas extraordinárias ao longo do tempo que eu passei lá. Mas, para você ter ideia, né, eu fiquei em São José dos Campos 10 anos, e dos 10 anos eu mudei de casa 10 vezes. Então, era assim, quase que uma mudança de casa por ano. Claro que não, teve época que mudava mais, tem época que mudava menos, mas foi algo assim, não era fácil não, sabe? E depois você continuou o doutorado aí mesmo, não? Pronto, exatamente. Aí comecei o doutorado em 95, onde encerrei de trabalhar com sistemas binários de raio-x, mas com observação no óptico e utilização de dados, dados públicos em raio-x, né? Então, ali também já foi uma coisa que já me deu uma certa experiência, que a política de dados públicos, que é a questão da internet também, que nós fomos, acho que o primeiro instituto no Brasil, acho que as primeiras internets no Brasil, instituto de pesquisa foi instalada no INPE. Então, eu acabei tendo a oportunidade de participar desse processo também de construção dessas coisas lá na divisão de astrofísica, de vivenciar, né, aquelas coisas. Então, foi uma experiência bem bacana também. E aí a gente começa a ter esse contato com os processos de compartilhamento de dados públicos, né, de observatórios astronômicos. Então, parte da minha tese de doutorado foi feita com dados públicos em raio-x, de um observatório de raio-x. Foram dois, né? Foi o XGE e o Compton, dois grandes observatórios astronômicos, e, juntamente com isso, as observações feitas no LNA. Né? Então, na ocasião, quando eu terminei meu doutorado, eu acho que eu terminei meu doutorado com cerca de 1000 noites de observação. E, juntando com isso, eu lembro das frases do Chico: Marildo, nós temos uma infraestrutura modesta sobre o ponto de vista observacional aqui no Brasil, mas a gente só consegue fazer coisa competitiva com muita dedicação. E foi nessa questão de se dedicar que acabamos tendo frutos fantásticos, né? Eu tive o prazer de participar do processo da descoberta de um pulsar, né? Então era um pulsar GX+4, ou até hoje, né? Ele está ele é o quarto, ele é o terceiro ou quarto pulsar só que é observado no óptico, em um sistema binário de raio-x. Então, eu tive o prazer de participar desse processo de descoberta, né, que nós passamos. Também tive a oportunidade de fazer um trabalho paralelo na ocasião, quando os meus orientadores saíram para pós-doc. Eu acabei indo trabalhar com o professor Daya Jayante, tinha um projeto de resgatar um experimento de balão para fazer observações de precipitação de elétrons na alta atmosfera da Terra. E aí eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, com esse pesquisador, o professor Daya Jayante. Então, foi uma experiência bem bacana também. Em paralelo, né, tendo visto que o meu projeto de doutorado já estava todo bem encaminhado, eu aproveitei parte do meu tempo para participar desse outro projeto. Né? Então, foi bem rico para mim, né? Ter contato com uma física diferente, com um processo diferente do que eu estava trabalhando na astrofísica. Então, nesse sentido, as experiências foram as mais diversas, sob o ponto de vista de pesquisa no INPE. Então, e aí, em 98 eu termino o meu trabalho de doutorado. Né? Quanto demorou? Foram só 4 anos, normal. Isso aqui foi na verdade, para você ter ideia, eu tinha terminado as minhas coisas do doutorado, já tinha descoberta de um objeto astrofísico, né? Já tinha um monte de observações que já me permitia, já tinha os dados em raio-x. Então, eu tinha terminado o projeto de doutorado praticamente com 2 anos e meio. Eu tinha terminado. Então, foi por isso que eu acabei tendo tempo ainda de trabalhar em outra linha de pesquisa lá com o Dr. Jayante, né?
Mas aí eu só defendi com os 4 anos certinho dentro do prazo. Não, agora eu tenho que defender porque eu queria emprego, né? Eu queria emprego em 98. E conseguiu emprego. Aí não. Então, surgiu uma oportunidade de fazer o pós-doutoramento no Laboratório Nacional de Astrofísica. O Dr. João Steiner tinha, na ocasião, me convidado para ir. Ele estava como diretor do LNA, e aí ele me convidou, Mário, vamos lá fazer o doutorado, o pós-doc com a gente. E aí eu acabei indo, passei lá 6 meses lá, pedimos a bolsa, aí chegou outro presidente. Chegou outro presidente e cancelou bolsa, cancelou tudo. Aí foi uma experiência, foi assim, foi bem traumático. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo novamente. Até hoje eu esqueci, mas foi um sufoco grande nesse processo de transição, que as bolsas de pós-doc foram suspensas quase um ano. Né? A minha bolsa estava aprovada, para você ter ideia, né? Já estava aprovada quando chega o comunicado, mas todas as bolsas aprovadas estão suspensas. E aí que eu acabei aparecendo uma outra oportunidade, aí novamente no INPE, né? Tinha um projeto do Pronex, que era o projeto de integração da CAMIV, a câmera no infravermelho, para o LNA, né? Então, eu acabei voltando para o INPE para trabalhar nesse projeto, e eu fiquei até o ano 2000 vinculado nesse projeto, tanto de integração, do processo de refrigeração, da criogenia da CAMIV, né? Depois a fase de teste do processo de aquisição e do aprendizado mesmo, né? De como é que funciona a parte observacional do infravermelho. Então, participei de todo esse processo no meu pós-doc. E quando estava terminando, aí eu continuava querendo emprego, né? Nesse processo todo. O professor Antônio Delson tinha me falado em 98, assim que eu tinha terminado, né? Assim, que havia uma vaga, havia vaga, né, para professor visitante aqui na UFES. Aí eu falei assim, Delson, eu estou engajado nesse projeto aqui, então, mas eu estou pensando nisso, e aí, tão logo eu termine essa parte aqui, que eu gostaria de concluir algumas pesquisas, terminar de escrever os artigos, né, que a gente tem aí do doutorado, eu gostaria de tentar, né. Aí pronto, mas ficou nessa conversa, e num congresso que eu estava indo no final do ano, eu estava pensando em passar um tempo no Rio de Janeiro, e nós estávamos voltando de um congresso, eu estava praticamente acertando meu pós-doc lá no Observatório Nacional, para passar um tempo trabalhando perto de casa, e quando eu estou chegando em casa, minha casa estava sendo assaltada. No exato instante que eu estava chegando em casa, minha casa estava sendo assaltada. Então, aí eu fiquei meio traumatizado. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para cá. E aí falei com o professor Paulo Pope, né? Falei assim, professor, como é que é a vida aí na Bahia e na UEB? Ele falou, não, tem legal, aqui pô, tem um observatório, nós temos uma biblioteca de astronomia, pô, tem uma boa infraestrutura. Aí eu falei, beleza. Então, aí eu submeti um projeto aqui para a UFES no final de 1999, e no início de 2000 eu estava aqui na Bahia. Então, desde então, estou eu aqui, estou baiano. E você já conhecia aqui a Bahia antes de vir? Nada, não, nunca tinha vindo à Bahia, foi a primeira vez. Cheguei, eu vim a primeira instância aqui para entregar documentos, coisa do tipo, até hoje eu não esqueço, né? As 30 horas de ônibus para vir de São Paulo até aqui e depois voltar, nossa senhora. Né? Mas foi uma aventura. Quando eu vim com as minhas malas, eu lembro que os computador, né? Caixas de artigo, um montão de livro, tudo dentro das caixas, larguei no meio da plataforma e fui dormir. Deixei tudo largado no meio da plataforma. Aí quando eu voltei de manhã, continuava tudo no mesmo lugar. Acho que eu dei sorte. Mas foi meio que uma aventura. Foi uma aventura chegar aqui na Bahia, mas eu já tinha, quando eu vim para cá, eu já tinha um local para morar, eu já tinha conversado com essa história de internet, né? Eu já conhecia algumas pessoas aqui, já tinha feito alguns contatos antes, justamente pensando nesse tipo de
da vinda para cá. Então, quando eu cheguei, eu já tinha acomodação, então não precisei passar nenhum sufoco com relação a local de moradia, coisa do tipo, como eu passei quando eu cheguei em São Paulo. Então, você pode ter ideia, quando eu cheguei em São Paulo, eu pintei 5 casas, tá? Enquanto eu fazia o meu mestrado. Uma aventura. Trabalho, ¿no? Ahí uno tiene que procurar cómo subsistir, ¿no? Vivir Não, é ahí. verdade, não. Certo, professor. Agora, já que imagino que você, quando passe a aulas, já aqui na universidade, você chegou à universidade no ano 2000, já 20 anos, já 21 anos aqui na universidade. Que coisa você tem feito aqui na universidade? Então, Um pouco mais bom, de... eu passei por vários processos aqui dentro e todos eles foram processos de aprendizagem, tá? Bom, nos meus 10 anos que eu passei em São Paulo, foi uma vida que eu praticamente me dediquei à pesquisa. Eu só fazer pesquisa, né? Aí eu esqueci de falar dessa experiência, né? Nos 2 últimos anos, no último ano do mestrado, eu dei aula numa escola lá em São Paulo, né? Numa escola pública estadual, né? Então isso também me deu alguma experiência com relação a essa questão de sala de aula, mas é uma coisa que eu fiz sem jamais ter tido uma formação adequada para isso. Então ali foi um aprendizado também, foi 1 ano dando aula no Colégio Estadual João Cursino, uma escola grande, acho que talvez acho que era a maior escola pública de São José dos Campos, e então serviu como aprendizado para isso. Mas quando eu cheguei aqui, aí eu descubro que a gente não é apenas só professor, né? Então, a gente começa a se envolver nas questões administrativas. Eu dei uma sorte de que assim que eu cheguei, acho que tinha 6 meses se passaram depois que eu cheguei, o departamento já tinha se separado, né, de exatas. Quando eu cheguei aqui, já era departamento de física, mas nós estávamos sendo transferidos para o nosso novo prédio, que é esse prédio que nós temos atualmente. Então, eu dei sorte que quando eu cheguei aqui já havia alguma infraestrutura, porque os professores que chegaram antes, né, vou dar o exemplo aqui de Paulo, Vera, não tinha conforto, mal tinha lugar para colocar mala. Então, era um processo pelo qual eu passei só pouco tempo dentro desse processo, e hoje a gente tem, acho que a gente tem bastante infraestrutura ali dentro do departamento, os laboratórios, os locais, os laboratórios de computação, né? Então, é bem razoável a infraestrutura em relação ao que tinha. Então, eu fui vice-diretor do departamento por 2 vezes, uma vez com o Dagoberto, outra vez com o Franz, durante algum tempo, colegiado várias vezes, fui membro de vários colegiados, em particular o colegiado de matemática, colegiado de... não, foi só de matemática e de física, isso, de engenharia nunca fui, não. E comecei um envolvimento junto por conta da proximidade da área com Paulo e Vera, né, que acabaram virando aí as pessoas que me deram o suporte inicial aqui. Nós começamos a trabalhar junto os nossos projetos de extensão, uma coisa que nós desenvolvemos no âmbito do Observatório Antares, e isso culminou assim, com várias ações que perduram até hoje. Até hoje nós temos um trabalho grande nesse sentido. Também eu acabei reencontrando um amigo que foi colega de curso na UERJ, que é o professor Marcelo Moretti, que tinha uma área de interesse para mim, que é a física e estatística. Então, eu acabei iniciando ali um processo de desenvolvimento, aprendizado de ferramentas que poderia ser aplicado, que foram aplicadas com o tempo em vários trabalhos que nós fizemos juntos em astrofísica, com aplicações em astrofísica. Então, isso foi uma coisa boa também, que eu, estando aqui na Bahia, tinha a dificuldade de se sair daqui para continuar
aquilo que eu fazia sob o ponto de vista de observações astronômicas, né? Então eu tinha que criar alguma independência com relação a essa questão da infraestrutura, a infraestrutura observacional. Então, eu meio que parei essa questão das observações e cheguei à conclusão de que eu teria que começar a investir durante algum período, né, pelo menos, em dados públicos, né? E foi daí que eu comecei a fazer trabalhos em física e estatística, aplicando ferramentas que eu estava aprendendo com o professor Moretti, depois o professor Gilney também. Então, até hoje, nós temos colaborações nesse sentido. A partir de 2005, eu comecei a fazer algumas inserções com essa questão do crescimento da astrofísica associada com exoplanetas. Eu acabei convidando 2 pessoas para virem aqui na UEPT, que foi o professor Carlos Alexandre Vanche, e depois o professor Augusto Daminelli, e também o professor Chico Jablonski, né? Então, eu trouxe algumas pessoas aqui com o interesse, né, de fazer alguma atualização, né, com relação à questão de exoplanetas, em particular, interessado nesse tipo de ciência, porque as ferramentas que eu aprendi nos objetos que eu trabalhei no mestrado, no doutorado, eram as mesmas ferramentas que a gente utilizava para poder observar os exoplanetas, mesmo tipo de infraestrutura. Então, eu fiz essas inserções no sentido de procurar me interar com essas pessoas a respeito de como é que funcionava o processo. E aí, então, eu comecei num processo de orientação de alguns estudantes, né, meio que voltados com área, um tipo de projetos específicos para a minha área de conhecimento, e aí alguns acabaram virando meus colaboradores a posteriori, né? Então, hoje eu trabalho, a minha principal linha de pesquisa está associada com a observação de exoplanetas. Então, nós fazemos trabalhos não só com caracterização, detecção, estudo de atmosfera em exoplanetas. Então, acabei que eu tive um aprendizado muito grande nesse sentido, mas a maior parte deles às custas de estudos bem autônomos, né, com relação a isso. Eu acabei não saindo para fazer pós-doc, então a maior parte das coisas eu acabei adquirindo através de reuniões a longa distância, de conversas e muita leitura, muita literatura para poder aprender o que eu aprendi, para poder encaminhar minha vida hoje, né, nessa linha de pesquisa. Legal, profesor. Se fica difícil a veces sair, ¿no? Uno tiene la vida aquí en feira y dejarla ahí. Ahora sería fazer postdoc, fica meio difícil. São assim, você tem uma série de projetos, né, que a gente acaba cuidando, né, que você fica pensando, se eu for, eu vou deixar isso aqui órfão. Então, fica sempre esse receio. E o próprio departamento, às vezes eu penso em sair, parece que o departamento está sempre faltando gente, né, para fazer uma coisa. E eu sempre tive essa preocupação. Nós nunca tivemos folga no departamento de física de pessoas para que nós pudéssemos meio que sair. Então, e hoje, com a pós-graduação, hoje eu sempre vejo, né, se eu sair, né, quem é que vai dar as aulas de tal coisa? Então, fica uma preocupação, né, com relação a isso, porque somos um grupo de astronomia, não é um grupo assim, grande para o número de professores que nós temos no departamento, mas para as coisas, para as responsabilidades que nós temos, as coisas que nós temos para fazer, né, são poucas pessoas. Não são muitas mesmo, porque, na verdade, existe um monte de atribuições que não são dadas, e quando a gente desfalca, fica aquela lacuna que tem que ser preenchido por meio de esforço de outro, né? Então, nesse sentido, o pós-doc virou um projeto para quando nós tivermos uma folga maior, que, sei lá, é difícil vislumbrar no momento como foi antes também.
Agora, professor, com respeito às aulas e com respeito aos estudantes, você, como dá aula normalmente, seguramente você aconselha aos estudantes em alguma coisa, sempre dá o mesmo conselho. Que aconselha aos estudantes você? Pronto, né? Eu falo isso para os meus estudantes. A universidade vai ser o local assim onde eles vão ter, eu espero, né, que eles tenham a parte da vida deles mais intensa da vida deles. Né? Vão ser 4 anos e meio que eles vão passar aqui, que eles têm que fazer o máximo possível, porque aqui eles talvez tenham os melhores amigos das vidas deles, eles vão criar laços, vão criar ligações aqui, eles vão aprender a ser profissionais. Mas essa passagem na universidade ela tem que ser muito intensa, mas ela tem que ser rápida. Ela não pode durar mais do que 4 anos e meio. Então, e para fazer isso, só consegue fazer no curso de física com dedicação. O curso de física é um curso que exige e absorve muita coisa da pessoa. Então, que eles têm que ter foco e que estão passando por uma fase de transformação, né? Entrando para um mundo profissional e que vão ser cobrados de forma profissional. Então, toda a cobrança que vai ter de nossa parte vai procurar ser sempre no sentido de formar um profissional que não seja, e eu sei, essa é outra coisa que eu sempre falo também, tanto o professor de física que nós formamos, quanto o bacharel que nós formamos, não são professores de física nem bacharéis só para Feira de Santana, não apenas para a Bahia. São profissionais que são formados para o mundo. O professor de física da UEPS deve ter condições de ser professor de física em qualquer lugar do universo, e a mesma coisa um pesquisador de física. É essa a ideia, e por isso que às vezes nós não somos exigentes, nós cobramos, né? Porque nós temos essa ideia de que a qualidade ela não vem, a qualidade de formação do profissional ela não vem sem esforço. Então, eu tento passar essa visão bem real da vida delas, que física é uma coisa super legal, é muito bacana, mas ela exige muito de você. Legal, professor. Se aí os estudantes tomara que tomem esse conselho, a veces fica difícil na vida deles. Algunos de ellos tienen los mismos problemas que você teve ou que outros professores tiveram durante a graduação, não? Então, eles pensam, nossa, que está difícil, mas, en verdad, es difícil, como falamos, o professor falou, é difícil, mas se pode conseguir, com dedicação. Isso, não, que todos têm condições e que um bom profissional ele sempre vai ter um local no mercado de trabalho. Então, é esse o plano de formar uma pessoa qualificada para poder transitar, né, no Brasil e no mundo pelos vários lugares onde se exige um profissional da nossa área. Certo, professor. E agora, para terminar, algo mais tranquilo para deixar para os estudantes, algo mais personal de você. Você tem algum hobby, algum passatempo que goste de fazer? Eu tenho. Vira e volta. Assim, eu gosto de futebol, né? Ontem eu estava com a camisa do Flamengo, ontem estava com a camisa do Flamengo, eles ficam me perguntando, o senhor é flamenguista, né? E a outra também, que assim, as leituras, né? Eu leio gibi. Você Eu lê adoro de história quê? em quadrinho. Ah, já. Eu adoro história em quadrinho. Então, isso é outra coisa também, que minha biblioteca tem uma biblioteca, aí vira e volta eu mostro para eles, olha, eu leio esse negócio aqui. Então, é isso, que dá tempo, apesar de tudo, sempre, às vezes, sobra um tempinho para a gente distrair um pouquinho a mente, que é importante também a gente estar fazendo outras coisas da nossa vida, né, como um todo, né? Ter filhos, né? Essas coisas assim, né? Isso faz parte da vida da gente. Mas basicamente é isso. O momento de relaxamento vai mais por conta desse lado nerd que a gente tem, né? Então não tem jeito. Certo, professor. Muito obrigado por sua entrevista, por participar de nossa entrevista aqui. Assim que acho que com esto já vamos a terminar. Eu agradeço a você, Aldo, mais uma vez, parabenizar, tá, cara? Foi uma iniciativa muito legal de dar essa oportunidade para a gente, né? Os estudantes, eu estava conversando com os estudantes ontem, quando estava fazendo o experimento aqui,
Aí eles chegaram e perguntaram para mim, né? Professor, o senhor sabe que nós nunca fomos no laboratório da universidade, né? Aí eu conversei com o pessoal do primeiro semestre, aí eu falo com eles, não é por isso que eu trago os experimentos para casa. Aí eu faço o experimento aqui na frente, para que vocês, quando chegarem no laboratório, vocês vão chegar, aquilo ali foi o experimento que o senhor fez com a gente, vai, aquele mesmo. Então, é isso, que eles têm que ter, eu acho que os estudantes têm que ter uma paciência, que a gente vai voltar, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar voltando a visitar a universidade, vão conhecer as pessoas, né? Estar junto com elas e conhecer de perto, né? Então, obrigado mais uma vez. Certo, muito obrigado y vamos a despedirnos de todos. Chao, chao, gente. Um abraço. Tchau.